Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Estamos avançando nos nossos estudos, né? Cada dia estamos agregando mais no nosso conhecimento, né? E vamos avançando a cada dia, certo? Então hoje temos um assunto novo, outros assuntos que nós vamos estar relembrando, enfim, aos poucos nós vamos avançando na construção do nosso curso de centro de usinagem, tá certo? Então, bastante atenção, foco e objetivo. Vocês sabem que com esses dois pontos aí, nós vamos longe, certo? Foco e objetivo é fundamental na construção e na busca do conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, vamos estudar mais uma aula do nosso curso de centro de usinagem aqui da Escola Mecatec. Vamos estudar. Bom, pessoal, vamos então dar sequência à nossa aula de número 8, né? Nós estamos avançando na construção do nosso curso, né? Então, hoje nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre I e J, na interpolação circular, aqueles dois códigos que nós vimos na aula passada. Eu peço aos alunos que tiveram facilidade em estar vendo aquele assunto ali, mas durante esse tempo de docência, é um assunto que eu vejo maior dificuldade. Então, eu decidi fazer uma aula exclusivamente sobre o I e o J. Nós fizemos alguns recortes e alguns projetos e nós vamos estar se detendo na como você chega no cálculo do I e do J. Tá bom? Então, aos alunos que tiveram maior facilidade, vão ter que ter um pouquinho de paciência para que nós possamos estar, todo mundo está chegando no mesmo nível de aprendizado. Tá bom? Então, como eu falei, é reforçando a aplicação do I e do J. Lá na interpolação circular, G2 ou G3, se é sentido horário ou sentido anti-horário, né? Se é côncavo ou convexo, aquele arco ali, aquele raio. Depois de definir o X e o Y, nós podemos usar o R para definir o raio. Porém, tem equipamentos que não têm a possibilidade de colocar o R, é só I e o J. Então, essa questão do I e J deve estar bem alinhado, bem afinado, para que não haja dificuldade. E como eu já, não querendo ser redundante nesse assunto, mas é um dos assuntos assim que eu vejo maior dificuldade e o pessoal está dominando esse assunto. Tá bom? Então, hoje, aula exclusivamente e para nós estar reforçando a aplicação do I e do J. Vamos relembrar a regra da aplicação do IJ? O G2 e o G3, lembra que sempre é o ponto do final do raio. É sempre o ponto do final do raio. Se é horário, anti-horário, se é horário é G2, se é anti-horário é G3. E você faz o cálculo para se achar o X e o Y. Perfeitamente normal, tá? Normal. Temos a possibilidade de usar o R, ou I e J. Porém, tem máquinas, tem fabricantes que não têm a possibilidade de achar a letra R. Então, a gente usa o I. Lembrando que I é o incremental do X, é o movimento que foi feito até o centro do arco, e o Y está relacionado ao J. Então, I está relacionado ao movimento em X, e o J está relacionado ao movimento em Y. Só para questão de conhecimento, se tiver algum movimento em Z, aí nós aplicamos o K, o código K, certo? A letra I é a distância incremental do ponto inicial até o centro do arco em direção do X. O J é a distância incremental do ponto inicial até o centro do arco. Então, é o ponto inicial, nós vamos medir quanto que ele andou até o centro desse arco. Como estamos vendo aqui, ó, como que eu defino o I e J? Pego o ponto inicial, ó, o ponto inicial do arco, ou do raio, e vou até o centro do arco, até o centro do raio. E vejo quanto que andou em X.
Quanto que eu andei para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda ou para a direita, para quem vocês que estão assistindo pelo vídeo? Para a direita, para a esquerda ou para a direita? Quanto que andou essa linha aqui, ó, quando eu for medir do ponto inicial até o centro do arco? Aí você me responde, não, professor, não andou nem para a esquerda e nem para a direita. Se não movimentou, então o I será zero. Ó, o I será zero. Vamos ver quanto que você vai movimentar em Y. Ó, lembre que é do ponto inicial até o centro do arco. Claro que o G2 e o G3 é lá no ponto, no final do raio. Mas para você fazer o cálculo do I e do J, é do ponto inicial. Não confunda. O ponto final do arco ou do raio é para se definir G2 ou G3. Para se fazer o cálculo, é do ponto inicial até o centro do arco. Então, você já definimos que, já chegamos à conclusão que em X nós não andamos nem para a esquerda e nem para a direita. Vamos ver quanto é que tem uma medida do centro do ponto inicial até o centro do arco em Y. Então, está dizendo aqui, ó, que todos os raios são de 50 milímetros. Então, ó, se eu pegar aqui do centro do raio e encostar em qualquer borda do raio aqui, ó, quanto que vai ser? 50 milímetros. Concordam? Ó? Se eu pegar aqui, ó, e for arrastando e encostar qualquer ponto na borda do raio, será de 50 milímetros. Então, do centro até a ponta ali, que é o início desse raio, tem 50 milímetros. Então, do ponto inicial até o centro, tem quanto? 50 milímetros. O centro desse arco está para cima ou está para baixo? Está para cima. Se está para cima, é positivo. Relembrando, tudo que estiver à direita em X é negativo. Tudo que está à direita é positivo. À esquerda, negativo. À direita, positivo em X. Em relação a Y, tudo que estiver acima, positivo. O que estiver abaixo é negativo. Tá bom? Então, nesse exercício exemplo aqui, ó, nós fizemos um recorte nesse projeto aqui, ó, e nessa aula de hoje, nós vamos se deter exclusivamente no ponto inicial e no ponto final. Não vamos estar fazendo cabeçalho, afastamento, chamar ferramenta, RPM, velocidade de corte. Não. Hoje é exclusivamente o ponto inicial e o ponto final. Então, o ponto inicial, o dele é G1, X menos 250, Y 100 positivo. Letra E, X menos 200, Y 150. Certo? Tranquilo. Mas o importante para nós é achar o I e o J. Do ponto inicial até o centro do raio, X não andou nem para a esquerda nem para a direita. Se não andou nem para a esquerda nem para a direita, é I zero. Do ponto inicial até o centro do raio, do arco, tem 50 milímetros em Y. Então, 50 positivo. Certo? Agora, baseado nesse projeto aqui, ó, eu vou apresentar para vocês 3 exercícios. Os outros quadrantes. Vamos apresentar esse quadrante, o primeiro exercício, esse outro quadrante e o último quadrante aqui, para vocês estar fixando e definindo o I e o J. Certo? Então, nesse primeiro exercício aqui, ó, só que nós vamos, conforme muda o exercício, nós vamos mudando os raios. Nesse primeiro exercício aqui, ó, nós vamos considerar agora um raio de 30 milímetros. E você vai definir o B e o C, exatamente como está aqui. Ó. Aqui nesse exercício foi definido o D e o E. Nesse exercício aqui, agora a qual você vai pausar o seu vídeo, você apenas vai definir o B e o C. Depois de definir o C, que é no sentido aqui é o G2, né? Depois de definir G2, o X e o Y, baseado no raio de 30, cuidado que agora é raio de 30. Lá no exemplo era raio de 50. Aqui é raio de 30. Então, você vai definir o B, que é G1, o C, que é um G2, e vai fazer o cálculo baseado no raio de 30, vai definir o X e o
Y. Depois de definir X, Y, você vai estar definindo o I e o J. I é quanto que do ponto inicial até o centro do raio. Se movimentou ou para a esquerda ou para a direita. Se não movimentou, você sabe que é 0. E depois você vai achar o J. Vai medir do ponto inicial até o centro do arco, se tiver alguma medida, e você já sabe que é 30. Se estiver para cima, positivo, o centro desse arco. Se estiver para baixo, é negativo. Acho que já estou falando demais, né, pessoal? Vamos lá, vamos deixar você estar pensando um pouquinho aí. Então, vamos lá, pausa esse vídeo e, em sequência, nós retornaremos para estar verificando os acertos ou se ficou alguma dúvida, tá bom? Em sequência, aguardo vocês. Então, tá, pessoal, retornando, tem um tempinho aí para vocês estar resolvendo o exercício número 1, né? Então, agora, lembrando que o raio agora é de 30 milímetros. Então, B, G1, X menos 220, até o final era 250. Parei 30 milímetros antes, 220. Y menos, ó, da linha de centro até o B ali, tem 150 em Y, menos 150. G2, definiu o C ali, ó, G2, X menos 250, Y menos 120. De onde é que saiu 120? É o 150 menos os 30 do raio, menos 120. Agora, da onde que saiu aquele I0? Lembra que a gente define sempre do ponto inicial até o centro do arco. Do centro do início até o centro. Andou para a esquerda ou para a direita essa linha? Não andou. Se não andou, I0. Agora vamos ver em Y. Do centro do arco, do ponto inicial até o centro do arco, tem 30 milímetros. Ó. Se eu pegar um paquímetro e medir ali, ó, 30 milímetros. Está para cima esse ponto do centro do arco, então é J, 30 milímetros. E positivo, porque está para cima. Então, você chegou à conclusão que o que o equipamento quer saber? Quando ele for fazer esse raio aqui, ó, qual o ponto que ele está ancorado para poder estar fazendo essa execução? O equipamento, a máquina, o CNC, quando ele for fazer essa interpolação circular, ele quer saber, em relação da onde ele está partindo, qual o ponto central que ele está ancorado para poder fazer esse raio até chegar no ponto C. Tá bom? Então, porque ele está saindo do ponto B. Ele está saindo do ponto B, indo para o ponto C, fazendo um raio horário, aonde ele vai parar em X 250, Y menos 120. Mas ele quer saber aonde que se encontra esse ponto. Qual é a minha ancoragem? A minha ancoragem, aí você ficou com a seguinte informação. Máquina, é o seguinte, você vai fazer esse raio agora, porém, o ponto que você vai fazer essa âncora se encontra na mesma linha onde eu estou, que é reto, I0, e está a 30 milímetros acima do ponto inicial. Aí ele faz essa execução, certo? Isso é o ponto de ancoragem, tá bom? Vamos ver mais um assunto? Mais um exercício? Vamos lá. Exercício número 2, então, agora nós vamos para um outro quadrante, fizemos um outro recorte ali, ó, do projeto. Agora vamos mudar o raio para 60. Então, agora você vai achar a letra F e a letra G, baseado nesse projeto aqui, e o raio de 60 milímetros. E você vai definir o F e o G. Tá bom, pessoal? Então, agora você pause novamente esse vídeo e, em sequência, nós retornaremos. Tá bom? Então, aguardo vocês em sequência. Vamos lá, então, pessoal. Retornando. Acho que agora está ficando bom, né? Então, essa aula de fixação do IJ aí, espero que não fique dúvidas. Após essa aula estritamente sobre esse assunto aí, então, vamos estar ficando bem, uma base bem robusta aí em relação ao I e o J. Tá bom? Então, agora, raio de 60. Estamos usando o mesmo projeto, só que agora o raio de 60. Então, vamos lá. Letra F, G1, X, 190 positivo. Então, é os 250 menos 60, 190.
y 150. O raio é sentido horário, então é G2. G2, X 250, Y 90. 90, então é o 150 menos o 60. Então dá Y de 90. I 0. Por que I 0? O ponto central ali, ó, o ponto inicial até o centro do raio não andou nem para a esquerda nem para a direita. Então, o I 0. J menos 60. Porque do ponto inicial até o centro do raio tem 60 milímetros. Como esse centro do raio do arco está para baixo, então menos 60 milímetros. Lembrando que o IJ sempre é considerando incremental. Então é sempre a medida local ali, ó. Nunca parte do zero peça ou do ponto zero. Sempre é uma medida local. Tá bom? Então, I 0, porque o centro do arco do raio não está nem para a direita nem para a esquerda em relação ao ponto inicial. Porém, J menos 60, porque do ponto inicial até o centro do arco, menos 60. 60 milímetros e menos é porque está para baixo. Tá bom? Vamos para o nosso último exercício da aula de número 8, aula de reforço sobre I e J. Então, agora vamos pegar o último quadrante ali, ó. Vamos pegar esse último quadrante e vamos definir o IJ da letra I. Então, mas mesmo assim, você vai definir o H e o I, baseado nesse projeto aqui. Porém, agora os raios serão de 40 milímetros. Então, leve em conta agora que o raio será de 40 milímetros. Tá bom? Então, eu mesmo exercícios baseados nos anteriores, agora, porém, só você vai levar em conta que é de 40 milímetros. Tá bom? Aguardo vocês em sequência. Dê uma pausada no seu vídeo aí. E, em sequência, nós retornaremos. Tá bom? Aguardo vocês em sequência. Bom, pessoal, retornando, então, para nossa verificação do nosso último exercício da aula de número 8, vamos, então, definir o H. O H, G1, X 250, que é que tem do centro até a borda ali, 250 milímetros. Do ponto central, do ponto da linha de centro ali, ó, até o H tem menos 110. Por que menos 110? Porque até a borda seria 150. Para o 40 milímetros antes, 110, menos 110. Vou fazer agora um raio anti-horário. Esse anti-horário é G3, X 210. 250 menos 40, 210. E Y menos 150. Agora, I 0. Quanto é que tem do ponto inicial até o centro do arco ali? Andou para a esquerda ou andou para a direita? Não andou nem para a esquerda, nem para a direita. I 0. J. Qual é a medida que tem do ponto inicial até o centro do arco? 40 milímetros. O centro do arco se encontra para baixo, então é menos 40 milímetros. Certo, pessoal? Então, eu acho que agora, basear com esses 3 exercícios, na verdade 4, um primeiro resolvido e dando oportunidade para vocês resolverem mais 3, então eu acho que foi um momento bem interessante para que esse assunto aí não fique em dúvida, que vocês fiquem com uma boa base de resolução de acharmos o I e o J. Isso vai ser muito importante para vocês que irão fazer programa de painel, tanto em produção quanto em ferramentaria, vai se utilizar bastante essa questão do I e do J. O I e J é agregado juntamente com o G2 e o G3. Então, se define G2 e G3, se é um arco sentido horário ou anti-horário, você coloca o X e o Y. Após definir o X e o Y, você tem que se fazer o cálculo do I e do J. O I está relacionado a X e o J está relacionado a Y. É quanto que está do ponto inicial até o centro desse arco. É o ponto de ancoragem para que a máquina possa estar fazendo esse arco. Horário ou anti-horário.
Tá bom, pessoal? Eu acho que uma aula foi bem produtiva. Qualquer dúvida, lembrando, pode entrar em contato conosco para que você não fique com dúvidas. Permanece as dúvidas, pega esse exercício de hoje. Uma dica, pega esse exercício de hoje, mude o projeto, mude as medidas, refaça, envie para nós, que nós prontamente estaremos revisando e dando uma devolutiva para vocês sobre os comentários, se porventura houve algum equívoco, algum erro, com certeza nós estaremos mandando alguma anotação para vocês. Tá bom? Aguardo vocês então na aula de número 9, vamos estar com um assunto novo e assim dando sequência ao nosso curso de centro de usinagem. Tá bom? Por hoje era isso e aguardo vocês então na aula de número 9. Até mais!